Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medinicast. E hoje o episódio é mais especial. Assim, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. E aqui do meu lado tá a nossa professora querida aqui da faculdade, a doutora Júlia. E ela vai me ajudar a conduzir esse episódio. Se apresenta um pouquinho pra gente, doutora. Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Júlia, eu sou professora aqui na Universidade de Rio Verde, eu faço aula com os meninos de urgência, simulação realística e fiz pós-graduação no Einstein em emergência. Hoje a gente vai discutir um pouco, vai falar um pouco sobre a área da cirurgia. A gente trouxe 2 convidados muito especiais para a gente poder discutir um pouco sobre a questão humana por trás das cirurgias, envolvimento emocional e a nossa prática, na emergência. E a gente trouxe 2 convidados aqui muito especiais, o Dr. Pedro Paceto e o Dr. Vitor Alexander. O Dr. Pedro, ele é formado em cirurgia geral e do trauma, né? Ele tem especialização em cirurgia vascular. E ele tem uma área aí, uma formação, uma vivência ali, uma experiência na área militar. E depois eu quero que ele conte um pouquinho sobre isso pra gente. E o Dr. Vitor, ele é formado mais, assim, recentemente, vamos dizer, né? Que o Dr. Pedro Paceto, ele tem uns anos de experiência, uns 17 anos, vamos dizer. E o Dr. Pedro, ele é formado ali em 2020, 2019, por aí, né? E ele é cirurgião geral também do trauma e atua ali na urgência, emergência. E agora a gente vai falar um pouquinho com eles. Se vocês 2 pudessem definir a cirurgia em uma palavra, qual palavra seria? Pode começar, Pedro. Obrigado. Eu sou mais velho, né? Eu começo primeiro. Voz da experiência. Cirurgia em uma palavra. É uma boa pergunta. Eu acho que seria bênção. Porque a gente serve, na verdade, na cirurgia como instrumento de cura, entendeu? Então, eu acredito muito que a gente tem permissão para fazer o que a gente faz, para poder atuar, intervir na obra da criação do Senhor. Eu acho que a gente tem que ter uma permissão. Então, acho que é uma bênção. Eu, particularmente, sempre antes de começar alguma cirurgia, peço proteção, peço para que Deus guie meus pensamentos, as minhas mãos, para que dê tudo certo. E, realmente, assim, um paciente entrar com um problema e sair da sala de cirurgia sem aquele problema, claro que tem as questões de recuperação e tudo mais, né? Mas sair com a possibilidade de cura, eu acredito que bênção é uma palavra que define bem. Muito bonito. E você, Dr. Vitor? Eu acho, para uma palavra assim para cirurgia, né, também são tantas, mas uma seria transformação. Justamente por essa capacidade, né, e considero uma bênção também da gente poder transformar os tecidos vivos de uma pessoa, né, e tirar literalmente o problema com a mão ali naquele momento. E transformação também para nós, né? Toda vez que a gente entra numa cirurgia, você nunca sai igual da mesma maneira como você entrou. Você aprendeu algo com aquela pessoa. Então, há uma troca ali, né? Você está tentando levar o bem-estar, a cura para ela. Em troca, você está aprendendo com aquele corpo, com aquela vida que está se doando a você. Então, eu consideraria transformação uma palavra boa para definir cirurgia. Bonito. O que fez vocês escolherem a parte cirúrgica? Teve alguma pessoa que vocês se inspiraram? O que foi definitivo, né? O meu ponto de transformação é bem claro na minha cabeça. Assim, foi em 2004, eu estava na faculdade. Eu tenho 20 anos já de formado, tá? Então eu aceito a comparação entre as gerações. E eu estava em 2004 na faculdade. Eu entrei na faculdade querendo radiologia. Trabalhar com imagem e tudo mais. Quando eu passei no estágio da radiologia, durante o período da faculdade, não era nem internato ainda, eu achei um pouco frio. Achei que não tinha muito contato com o paciente, não existia ainda, ou estava muito embrionária a questão da radiologia intervencionista, então era basicamente a análise dos exames mesmo. Eu achei que faltava essa questão. E aí, em 2004, teve o Congresso das Ligas de Trauma em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, a faculdade. E lá eu tive contato com o trauma pela primeira vez. E aí foi realmente transformador, foi paixão à primeira vista, assim. Eu disse, é isso que eu vou fazer.
E aí comecei a voltar o restante da minha formação já buscando essa questão da emergência, buscando a questão do trauma. Foi algo que eu sempre gostei, mas eu não conhecia esse lado. Não conhecia o lado do cirurgião de emergência, né, especialista em trauma, a possibilidade da atuação no pré-hospitalar, ou evacuação aeromédica. E foi nesse congresso que eu tive o contato. E foi ali que eu defini que era isso que eu queria. E aí aqui eu já ressalto a importância das ligas, né? Ver como foi um congresso de ligas, trouxe nomes importantes da especialidade. Porto Alegre é muito forte na questão de cirurgia do trauma. A residência de cirurgia do trauma do Hospital de Pronto-Socorro lá de Porto Alegre foi a primeira, eu acredito, do Brasil. E durante muito tempo só teve ela em Fortaleza. E aí foi esse o momento que eu defini pelo ponto de virada. E desde então eu tenho feito isso e graças a Deus tenho sido feliz na escolha. Doutor Pedro, então você acha que as ligas, elas são muito importantes assim na graduação? São fundamentais. São fundamentais porque elas nos dão um contato diferente e aprofundam temas que às vezes a gente não tem na faculdade. A minha faculdade tinha a parte do trauma forte até, porque 2 dos meus professores de cirurgia são referências em trauma nacional, que é o Dr. Hamilton Petri e o Dr. Ricardo Bregeron. E eles eram os responsáveis pela parte da coordenação da clínica cirúrgica na faculdade. Então, tinha bastante coisa relacionada ao trauma. Mas a liga é fundamental. Os plantões que a liga proporciona, as discussões, as aulas a mais, são extremamente importantes e eu acho que devem ser estimuladas e eu acho que devem ser criadas, inclusive, cada vez mais ligas. E aí eu já vou deixar um desafio aqui na faculdade para criar a liga de medicina militar. De repente a gente integra aí com alguma outra, né? Cirurgia do trauma. Excelente. E aí a gente está à disposição aí para participar. Vou passar pro Getúlio isso aí. A gente vai falar com o Getúlio. E você? O que fez você decidir fazer cirurgia? Eu tive meu ponto de virada um pouco antes. Porque eu entrei na faculdade querendo cardiologia. Achava que ser médico era ser cardiologista. E eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive foi com um professor de anatomia, né, que também cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Sidney Rezende. E com as histórias que aquele professor contava, eu tive certeza que eu queria viver aquilo, exatamente aquilo que ele contava. Aquela adrenalina, aquela emoção. Algumas histórias depois eu acabei descobrindo que, na verdade, não eram bem dele, né? Ele herdou de alguns livros que ele leu, mas eu queria viver aquilo. Então, desde o primeiro período da faculdade, eu já investia a minha formação em cirurgia. Nunca deixei de, acompanhar, de estudar as outras matérias. Eu também julgava importante, até porque eu pensava, poxa, eu vou mexer com cirurgia. Então, eu preciso saber o restante agora. Porque lá na frente eu não vou ter tempo, não vou ter disposição para ter esse conhecimento que eu posso reunir aqui. E aí, no 5º ou 6º período, eu, por não ter a liga de trauma lá na faculdade, eu fundei a liga de trauma. Então, mais uma vez, as ligas se mostrando aí imprescindíveis. Só que ainda com muita dificuldade de atuação. A gente tinha as discussões, tinha um professor que era cirurgião do trauma, como orientador da liga, mas não tínhamos um campo de estágio para a liga. E aí, eu não estou incentivando ninguém, nem querendo induzir a nada, mas na época eu passei mais ou menos um ano indo em um determinado hospital de trauma aqui da capital, sem ser interno, sem ser nada vinculado ao hospital. Eu simplesmente chegava com o meu jaleco e a minha carteira de universitário e falava, eu vim acompanhar o plantão. Passei fazendo isso um ano, todo sábado à noite. E acompanhava o pessoal do trauma lá no pronto-socorro. E acho que, assim, agregou muito para mim, de ter contato, de conhecer algumas nuances que a gente nunca vai saber só ouvindo histórias ou lendo os livros, enfim. Não tem nada que traduz para a gente essa realidade, o fato de estar no plantão, de como você vai se alimentar no plantão, que tipo de alimento que vai ser bom para você, para não pesar, para você conseguir continuar sem sono também, porque era a noite inteira, raciocinando. Então, até isso a gente pegava de vivência ali naquele plantão.
E acho que foi muito importante para mim essa experiência. E em momento algum da formação, tive dúvidas que era de fato cirurgia que eu queria fazer. Eu não tinha muita certeza, às vezes, da subespecialidade ainda cirúrgica que eu queria seguir. Mas que eu queria fazer cirurgia geral para trabalhar com urgência, emergência e trauma, isso daí eu tinha certeza, desde o início. E foi assim que eu me descobri aí no mundo da cirurgia. Então, é mais essa questão de viver na prática, né? Só na teoria, só escutar todo mundo falando, você nunca vai saber como é que é e nunca vai ter aquele sentimento, será que é isso que eu vou querer mesmo para minha residência, para o meu futuro? E uma coisa, Laís, que é importante colocar, não tem a necessidade da escolha ser a mais correta, entende? E não tem a necessidade da gente saber a escolha desde a entrada na faculdade. O importante é a gente buscar alguma coisa que a gente goste de fazer, porque a gente vai fazer isso pro resto da vida. E se não é o que a gente gostou de fazer, que não se achou pro resto da vida, muda, não tem problema, entende? Agora, o que eu falo sempre para os alunos, façam residência, tá? Façam residência médica. A cancha, a experiência que a residência médica vai dar para vocês em 2, 3 anos de formação, não se compara a um médico 10 anos de formado sem residência. Tá? Então, assim, a gente aprende a ver o paciente, a gente aprende a suspeitar de alguma coisa vendo o paciente entrar no consultório, por exemplo. Então, nos dá uma maturidade clínica muito importante. Então, eu acho fundamental, tá? Fundamental. Principalmente hoje que cada vez menos a gente tem estágios práticos, né? Então, acho que é imprescindível que a gente faça a residência, independente da área que atuar, e se achou que fez e não fez uma boa escolha, faz outra, não tem problema. A vida é longa aí. Você falando aí, eu mesmo não sei até hoje o que eu quero. Tipo assim, eu tô no 7º período, mas mesmo assim eu ainda tô E eu acho que é vendo. importante não se guiar também só por questão de remuneração, né? Porque acaba sendo um ponto-chave aí que muitas pessoas tentam se orientar por isso. Eu vou fazer determinada especialidade, vou fazer cirurgia plástica, vou fazer endócrino, enfim, qual seja a especialidade, por questão de remuneração, de qualidade de vida. Veja, se você não gosta daquilo que você está fazendo, você pode até ter os seus finais de semana livre, as suas noites livres, né? Você pode ganhar bem, mas você não vai ser feliz. Não tem como. Você não vai ser feliz. Você pode até ganhar bem, né? Você vai dormir já decepcionado com ter que acordar naquele dia seguinte para fazer algo que você não gosta. E vai ser pro resto da sua vida, né? Então, a gente não pode se guiar só por isso. Eu, uma vez, tive uma tendência a querer me guiar por isso, né? E me arrependi amargamente de determinadas escolhas que eu tomei baseado nisso. Qualidade de vida, remuneração, né? E esqueci do que eu realmente mais gostava. E aí, quando eu fui para o que eu realmente gostava, né, de subespecialidade, dentro da cirurgia, eu já estava no que eu gostava, mas precisava de algo a mais. Aí, na subespecialidade, hoje eu percebo que eu estou lidando com o que eu realmente gosto. E mesmo assim é cansativo, né? É exigente, é cansativo. Mas imagina se eu não gostasse, né? Como é que eu ia chegar em casa, estudar para o próximo dia, descansar para o próximo dia, sem saber, sem, né, ter aquela questão de, poxa, vamos para mais um dia. O que vai ter de amanhã de surpresa para mim, né? De surpresa boa. Você não vai ter isso. Bacana, porque me lembrei, assim, às vezes em cirurgias de madrugada, né? Tá no plantão e, cirurgia uma atrás da outra, não tá dormindo nada. Eu sempre comentava, assim, com um colega de plantão, assim, ainda bem que a gente fez cirurgia, né, cara? Já pensou se a gente tivesse que ficar acordado agora pra, sei lá, atender uma cefaleia aqui, né? Exemplo só. Eu vou chorar. Que não é o que a gente gosta, né? Exato. Eu falei, então assim, a gente passa a madrugada lá, é cansativo, claro que é, mas a gente passa feliz, entendeu? Feliz por estar com a possibilidade de fazer bem para o paciente, de novo, servir como instrumento. E se não for assim, eu acho que realmente fica muito pesado. Eu acho que uma das piores coisas mesmo é você fazer uma coisa que você não gosta. Você acordar no outro dia, igual o Dr. Vitor falou, e falar, nossa, eu tenho que ir mais um dia para esse lugar
e você fica frustrado. É uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Você formou pra isso. E aí você sente aquela tristeza todos os dias, porque é uma coisa que você não gosta. Só porque você tá ganhando dinheiro. Então, qual que pesa mais? Até que ponto vale a Até pena que esse ponto dinheiro vale aí, a né? pena? Uhum. E, doutor Pedro, eu sei que eu vi que você tem uma formação militar aí, igual você estava falando, né? E eu queria saber que valores você leva dessa sua experiência, dessa sua vivência, né, militar, para sua prática médica. O exército, ele surgiu na minha vida 2010, verão de 2010, verão de 2009. Eu estava na casa dos meus pais, no litoral, lá no Rio Grande do Sul. Meu primo, que era militar, eu já estava fazendo cirurgia do trauma. E o meu primo, que era militar, e tinha alguns cursos operacionais, a gente estava lá junto. E a minha mãe sempre dizia, não, tem que fazer a prova por exército, mas pensando em concurso público, né? E eu sempre neguei. Aí um dia ela comentou isso, meu primo estava lá e ele disse, não, pô, é uma boa carreira. E o meu primo tinha feito alguns dos cursos operacionais mais difíceis do mundo até, que é o nosso curso de ações de comandos. E ele era o que a gente chama de comandos. E aí eu brinquei com ele, ele disse assim, não, eu só vou entrar por exército se eu puder fazer o curso de comandos. Aí ele disse, não, tu pode. Eu falei, não, como assim, pô? Eu sou médico. Ele disse, não, todas as armas, quadros e serviços podem fazer. Então, se tu entrar pro exército, tu pode te candidatar e fazer o curso. Eu falei, pô, então eu vou entrar pro exército para ser comandos. E esse foi o foco, porque eu achava que tinha muita relação, assim, a cirurgia do trauma, a emergência, a questão do pré-hospitalar, da evacuação aeromédica, etc., com o que hoje a gente chama de APH tático, né? Que na época também era meio embrionário. Eu tô me sentindo cada vez mais velho aqui. Na época também era meio embrionário. Mas já se falava nesse sentido. Então, o meu objetivo era entrar pro exército para tentar desenvolver essa área aí com uma qualidade maior. E graças a Deus eu fiz a prova, fui aprovado e consegui os objetivos que eu tinha traçado para mim. Uma vez eu participei também de uma aula, quando eu estava no mestrado, o pessoal me convidou para... Não era um podcast, era como se fosse uma live, assim, no YouTube também, que a universidade tinha para cada um falar da sua experiência. Eram temas, como aqui o tema hoje é urgência, emergência e trauma. À época lá eles queriam falar de medicina militar, aí me convidaram. E aí perguntaram exatamente isso, se o exército moldava a pessoa, né? Ou se a pessoa que tinha os valores propícios se dava melhor no exército. Uma frase que a gente sempre usa é assim, o exército para quem é vocacionado, ele é uma bênção, ele é o paraíso. Agora, para quem não é, ele é o inferno. Então, eu acredito que os valores que eu sempre tive na minha formação foram ao encontro dos valores que a instituição prega, né? Então, não é que eu traga algumas coisas da instituição. Eu acho que eu já tinha esses valores e que, de repente, eu tive a oportunidade de desenvolvê-los um pouco mais dentro da caserna, entendeu? O exército, ele te traz, assim, questões como dedicação, como compromisso, como chegar no horário. Quem é meu aluno aqui sabe que eu cobro o horário, que eu começo realmente na hora, como respeito, né? Respeito ao superior hierárquico, respeito aos pares, respeito aos mais velhos. E hoje em dia eu vejo que a sociedade perdeu um pouco essas questões. Eu não sei se tem relação com a velocidade das informações, com a necessidade de curtidas e views e etc., que tem que postar qualquer coisa. Mas eu acredito que a sociedade perdeu um pouco. E a medicina, como reflexo, perdeu alguns padrões também. Eu falo isso na primeira aula que eu faço com os alunos, a necessidade de resgate de alguns valores que eu acho importante. Mas, enfim, isso é tema para outro podcast. Então, assim, valores como respeito ao próximo, respeito ao superior, respeito ao colega de plantão, de render o colega no horário do plantão, caso eu consiga. Então, se eu estou saindo de casa, não custa eu chegar 15 minutos antes
para receber o plantão e às 7 horas o colega está indo embora e não começando a me passar o plantão. Às vezes, esses 15 minutos que eu chego antes é o tempo que ele consegue chegar em casa e botar as filhas para dormir, por exemplo. Porque ele saiu, as filhas ainda estavam dormindo, aí daqui a pouco ele volta, as filhas já estão dormindo e ele passa 2, 3 dias sem conseguir esse convívio familiar. E isso, às vezes, a gente não se dá conta. A gente acha que o nosso tempo é mais importante que o tempo do outro. Porque, eu posso, é só 15 minutos. Mas não são 15 minutos. Ele tem que receber o plantão, tem que passar o plantão, ele tem o tempo de deslocamento, então faz toda a diferença. Então, os valores, eu acredito que eu tenho comigo, são valores que foram desenvolvidos no Exército, mas que eu já possuía, entendeu? Então, eu acho que o principal é isso, é respeito, é a determinação de cumprir a missão. Então, a gente como cirurgião, não tem como largar uma cirurgia no meio. Se a gente começou, a gente tem que ir até o final e resolver, né? Então, a gente fala assim, parece às vezes arrogância ou brincadeira, mas não, o cirurgião ele entra para resolver, porque realmente não tem outra situação, né? Então, eu acredito que seja isso. Os valores foram desenvolvidos, mas não que eu tenha adquirido nada de novo na instituição. Entendi. Mais como se eles tivessem sido intensificados, né? Exatamente. Como que essa experiência, essa vivência sua ajudou na questão da liderança, no foco, nas situações mais críticas durante os seus atendimentos? É interessante, porque eu entrei no Exército, eu já era cirurgião do trauma. Né? Então, assim, eu já tinha passado por alguns momentos críticos aí de decisão e de necessidade. Mas aí a gente aprende a como desenvolver mais, como eu falei, alguns valores, algumas questões eu desenvolvi mais. Então, a questão do planejamento da situação, mesmo que seja uma situação de urgência, a gente consegue fazer um planejamento mental do que a gente precisa fazer rapidamente. Controle da situação, a necessidade, às vezes, de não precisar gritar e sim demonstrar. Às vezes precisa gritar, às vezes a gente precisa falar mais alto, porque existem pessoas que as pessoas, na verdade, elas respondem diferente a cada tipo de situação. Em situação de urgência e emergência, ou situação de conflito, puxando para o Exército, as pessoas respondem diferente. Tem pessoas que entram em visão de túnel, por exemplo. Ela enxerga só o que está na frente dela e não consegue enxergar o que está em volta. Então, no conflito, ela está enxergando só a agressão, não está enxergando se está vindo alguma coisa ao redor. Na urgência, ela está enxergando aquele paciente, mas ela não está enxergando se tem profissionais em volta, se tem algum perigo maior na cena, falando de pré-hospitalar, se tem algum familiar que pode me dar informação. Então, e algumas pessoas entram no que a gente chama de exclusão de auditório. Ela para de ouvir. Começa a ficar que nem quando a gente vê nos filmes, assim, que vai ficando baixinho, 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 daqui a pouco tu só está ouvindo o teu coração, só está ouvindo os teus pensamentos. E às vezes tu precisa dar um chacoalhão nessa pessoa para ela conseguir voltar a si. E às vezes tu precisa falar mais alto. E aí tem gente que trata isso como agressão, como grosseria, né, como grosseria, mas é o que a situação te impõe. Então, e essas questões, isso é o mais importante, essas questões são extremamente treináveis. Tá? A gente desenvolve e existe técnica para isso, controle de respiração, entendeu? De vez em quando tu largar tudo e diz, não, vamos recomeçar aqui. Aí tu dá ali uns 10 segundos para readequar as ideias, reorganizar os pensamentos e seguir em frente. Isso é extremamente treinável. Isso o Exército me trouxe, essa habilidade de treinar essas questões. E é um dos objetivos que a gente tem, até a gente estava esses tempos conversando, né, Júlia? E trocando experiência, e conversando de casos, e como a questão da formação realmente mudou e da necessidade de desenvolver esse lado. E a gente está desenvolvendo um treinamento para esse sentido, tá? De buscar de desenvolvimento de liderança, de controle emocional, de como lidar no caos, de como reagir no caos. E se Deus quiser, vai vir coisa boa aí. Então é isso. Cada um reage diferente. A gente tem que ter um autoconhecimento para saber como a gente reage e poder controlar e liderar a situação. O médico, ele nada mais é do que o líder da situação naquele momento. Às vezes a gente quer fazer tudo, mas não tem como. Então, o ideal é realmente isso. O médico olha de fora a situação e coordena quem está fazendo.
Às vezes tu precisa falar mais alto com um que está com exclusão de auditório, às vezes tu tem que dar um chacoalhão no outro que está enxergando só uma coisa. Mas isso é treinável e suficientemente desenvolvível para que a gente tenha os melhores resultados. Muito bom. Falando esse curso aí, eu tô precisando, hein? Desse controle emocional. É a habilidade de delegar também, né? Fundamental. Isso desenvolve. Fundamental. O líder nada mais é do que isso, né? O líder, ele consegue enxergar o potencial de cada um na sua equipe e desenvolver o melhor desse potencial. Então, a gente não muda ninguém. O líder não muda ninguém. Mas ele extrai o melhor de cada um. É como o treinador de futebol. Pô. Aonde que cada um joga melhor. Ele vai botar cada um naquela posição para fazer o time render melhor. E esse é o objetivo, a função do líder. Sim. Isso é treinável e é desenvolvível. Entra todo mundo em sintonia ali para fazer acontecer. Exato. A gente não atua sozinho, né? Uhum. Principalmente em urgência e emergência. A gente não atua sozinho, a gente precisa de todo mundo. Isso que eu ia perguntar um pouco, mas já que entrou eu vou entrar, né? No gancho da pergunta, eu ia falar assim, qual que vocês acham que é a importância de uma equipe multidisciplinar para entrar nessa sintonia com todo mundo durante essa urgência, emergência, né? A equipe multidisciplinar não só em urgência e emergência, né? Em tudo. Em tudo. Uhum. Não tem como a gente ter todas as habilidades que precisam para qualquer situação. Então, a gente como cirurgião, a gente tem a parte invasiva muito bem desenvolvida. Tem o raciocínio clínico cirúrgico. Mas, às vezes, a gente não tem uma visão mais ampla da situação. Precisa... Invariavelmente, nos casos de urgência e emergência, parada, diversos casos, chega um momento que eu paro e pergunto para quem está em volta, assim, e aí, alguém raciocina com alguma coisa diferente? Independente se é técnico que está comigo, se é enfermeiro, se é outro colega médico, porque às vezes a gente não está enxergando o que para quem vem de fora é óbvio. Então, a equipe multidisciplinar é fundamental, a atuação da enfermagem na coordenação, a atuação dos técnicos em buscar o material, em te entregar o melhor acesso, em te entregar o material que tu está solicitando, em administrar a medicação que tu está pedindo, que senão também não adianta. Né? E aí, depois a gente pode comentar em relação de protocolos, a necessidade dessa comunicação em alça fechada, de eu dar a orientação e quem for executar me retornar dizendo que executou e executou da maneira que foi pedida, ou então confirmar antes da execução para saber se é aquilo ali mesmo. Então a equipe multi é fundamental, o psicólogo para acolher a família, entende? Ou então para acolher o próprio paciente no pós-imediato, que às vezes o trauma ele tem essa capacidade, né? Ele muda vidas de um segundo para o outro, não é nem de uma hora para outra. Então, eu tenho um exemplo de um colega meu de faculdade. Eu tive já contato com essa questão de trauma e perda no primeiro ano de faculdade, nas férias do primeiro ano. Do primeiro para o segundo ano, um colega nosso fazia motocross e estava de férias na casa de praia dos pais e aí a mãe chamou e disse assim, o Cleiton, vamos jantar. O jantar vai sair daqui a pouco. Ele disse, não, eu só vou dar uma volta de moto na praia e já veio jantar. E ele não voltou mais. Nossa. E não voltava, foram ver, ele tinha caído, acabou fraturando cervical e foi a óbito no local. Então, olha só, tu dá um até logo para a pessoa e nunca mais vê essa pessoa, entende? Isso no trauma é muito frequente. E são pessoas jovens, normalmente, que o trauma comete, né? Pessoas que não sabiam, né, que aquilo ia acontecer, que estavam bem até 2 segundos É a maior atrás. causa de morte até os 40 anos, né? De adultos jovens. Então, o apoio psicológico nessa função é fundamental. A gente acaba desenvolvendo um pouco isso, mas ter um apoio do psicólogo, por exemplo, do fisioterapeuta depois para recuperação, para ajudar na ventilação. Então, cada um tem o seu papel. E isso é o mais importante que eu vejo. Cada um tem o seu papel e todos os papéis são fundamentais. Eu não tenho por que eu querer fazer o papel do outro, entende? Se eu não tenho a formação cirúrgica, não tem por que eu querer fazer um procedimento cirúrgico. Se eu não tenho a formação mais específica para mexer no ventilador e tem alguém para mexer, deixa o cara que tem esse conhecimento. Se ele não conseguir, se não tiver, beleza, a gente faz. Mas eu acho que o importante é isso, é cada um saber o seu papel, se valorizar naquele papel e dar o seu melhor em prol da equipe. E não esquecendo que o objetivo final sempre é o paciente, né? Então, como o objetivo final no Exército é a missão,
e a gente passa por tudo para cumprir a missão, a nossa missão na medicina é o paciente. Então, a gente tem que estar sempre voltado para servi-lo, entendeu? Voltando nessa história do exército, agora a gente quer perguntar para você, Dr. Vitor, por que você decidiu fazer parte do exército e como que isso te ajudou no pronto-socorro, no atendimento do trauma? A minha história com o exército ela é bem mais embrionária do que a do Pedro. Mas assim, foi o suficiente para eu também ter várias experiências lá dentro. E acho que desde criança, assim, eu sempre quis servir o exército. Desfile de 7 de setembro, eu queria estar lá, queria ver o pessoal passando, falava isso pro meu pai. E aí meu pai foi me dando algumas orientações, né, ao longo do tempo de, faz uma faculdade, né, estuda, entra pro exército depois que você tiver uma faculdade, às vezes você consegue, né, algumas oportunidades diferentes lá dentro. E foi assim, eu depois de formado, né, ou quando estava formando, aí tem aquelas palestras das Forças Armadas nas faculdades para recrutar os homens, né, que estão se formando em áreas de saúde. E aí eu com certeza fui voluntário na primeira palestra que teve já, que eu queria servir, com a diferença de que quando você é voluntário nesse tipo de situação, você entra como temporário, né, médico temporário. E diferente do médico de carreira, que é concursado e tudo. Mas eu entrei, né, e entrei assim, muito orgulhoso de estar lá dentro, de estar vivendo aquela experiência. Assim como o Pedro falou, eu acho que os valores você já carrega, né? Você carrega para dentro do quartel. Você não os constrói no quartel. Você carrega e molda eles lá dentro, intensifica eles lá dentro. E eu acho que os principais valores que eu trouxe para mim, né, que eu aplico diariamente na cirurgia, no atendimento de urgência e emergência, é a questão da resiliência, né, e de acreditar na sua capacidade. Uma vez que, quando você entra para uma cirurgia de trauma, por exemplo, você não sabe o que você vai encontrar necessariamente quando você abre o paciente. E aí, quando você se depara com aquele problema, um sangramento intenso vindo de algum órgão, algum grande vaso, você não tem a possibilidade de voltar atrás, né? De fechar e chamar alguém, né? De deixar, esperar. Você não tem essa possibilidade. A missão é aquela. Então, é o que se fala no quartel, né? Fé na missão. Você tem que ir e resolver, né? Independente do desespero interno que você esteja por conta daquela situação. Você vai resolver aquela situação, né? Vai dar o seu melhor por aquilo, ser resiliente, ter calma para isso e aí chegar no final, né? Independente da sobrevivência ou não, porque isso às vezes não cabe a nós, né? A gente dá condições para que isso aconteça, mas eu acho que isso é o que eu consegui trazer assim para minha vida, né? E aplico diariamente. Algumas questões de determinação também, né, de você ser persistente, de você acreditar em você mesmo. Eu lembro que eu tinha um subcomandante que eu tinha muita dificuldade em corrida. A gente tinha que praticar corrida todos os dias. E eu sempre tive muita dificuldade em corrida. E aí um dia ele me pegou lá para me colocar para correr. E falou, se você não correr, você vai ficar detido aqui o final de semana, correndo todos os dias, até você conseguir tirar o índice que você precisa. Nada como um bom estímulo. Eu falei, capitão, eu não consigo. Ele falou assim, você vai ver se você não consegue, então. A cadeia tá pronta para você. Tá lá te esperando. E aí eu comecei a correr, e aí ele foi me acompanhando, né? É aquela questão, você tem que... onde você tá é onde sua tropa vai estar junto. E aí ele foi correndo junto comigo, e eu querendo parar, querendo vomitar, faltando ar, e ele... Continua que você dá conta, você consegue, só falta mais uma subida. Uma subida ainda. Aí, quando eu terminei a corrida e eu consegui tirar o índice, né, ele virou para mim e falou assim, e aí? O que você vai falar para mim agora? A sua reclamação o tempo inteiro de que você não conseguia, que você não ia fazer, não ia tirar o índice, de onde você tirou isso? Pelo jeito, você tirou da sua mente, que estava fraca, né? O seu corpo te provou o contrário, porque você foi além. Você foi persistente, você foi determinado.
E aí é aquilo, quando você termina um tipo de situação dessa, você se sente um leão, você fala, sou imortal, né? Eu consigo tudo. Então eu acho que esse tipo de experiência foi muito bacana para mim, né? E eu gosto muito de aplicar a outras situações da vida, principalmente profissional, quando a gente se depara com uma situação muito difícil e você pensa, não vou dar conta, isso não cabe a mim. Aí você volta alguns anos atrás, né? E eu lembro da figura desse capitão. Um abraço, capitão Renan, Major Renan, né? Agora, se estiver em qualquer lugar nos assistindo, a noiva dele, inclusive, é cirurgiã do trauma e vascular também, né? Acho que agora já estão casados. E ele que me deu essas nuances aí durante a minha formação como militar. Esse exemplo aí, Laís, só reforça o que eu falei, que isso é treinável, né? Então, nada mais justo do que a gente trazer essa experiência aí para passar para os mais novos. E aí eu posso falar os mais novos, ou os menos experientes, talvez, para que se desenvolva. Porque realmente, todo mundo, quando se forma com medo. Isso é natural, né? O que não pode acontecer é o que na minha visão não é o mais correto hoje em dia, do pessoal dividir plantão para atender em dupla, porque tá com medo, entendeu? Sempre faz mais que o outro, né? Ou Não nem é aprende isso, não também. é isso. Eu acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Dá medo? Claro que dá medo. A minha filha ontem, a mais nova, de 5 anos, a Maitê, ela disse assim, papai, eu não tenho medo de nada. Eu falei, a professora me perguntou se eu tinha medo de alguma coisa, eu não tenho medo de nada. Eu disse para ela, eu sou muito corajosa. Eu disse, não, filha, coragem não é isso. Coragem é mesmo com medo a gente fazer o que tem que ser feito, porque é a missão, né? E aí eu dei alguns exemplos para ela, onde eu mostrei que foram casos que ela teve medo e que acabou enfrentando. Eu falei, isso sim é coragem. Não é ausência de medo. O medo é natural. O medo, quando a gente se forma e vai para a emergência, nada mais é do que a noção da responsabilidade que a gente carrega. E às vezes a gente não se sente capaz. Mas aí talvez precise o capitão do lado ali dizendo, pô, vai lá, pô, tu consegue, vai dar conta, tu estudou para isso. Respira, pausa, dá um tempo, chama na mente o teu conhecimento. E aí a pessoa vai e consegue. E a questão a sensação do dever cumprido, da missão cumprida, cara, é fantástico. Quando tu tira assim, ó, pô, eu não consigo mais, e tu vê que tu termina e consegue, é bom demais. Isso na emergência, é por isso que dizem que a emergência é viciante, né? Porque tu tá naquele caos, tu consegue controlar o caos, controlar as emoções, fazer o bem para o paciente, e aí depois tu vê o desfecho, assim, é bom demais. É o que todo mundo brinca, né? O problema, a ausência de medo é um problema, na verdade, né? A pessoa fala, não, eu posso atender qualquer coisa, eu não tenho medo de nada. Aí você já fica... Exatamente. E às vezes a gente erra nisso. Quando a gente não tem medo e acha que sabe tudo, a gente acaba se equivocando em alguma conduta, e isso não é bacana. Ninguém sabe tudo. Chegou alguma coisa que não sabe resolver, pô, pede ajuda. Sim. Ah, mas eu não tenho ninguém aqui para me pedir ajuda. Cara, liga para alguém. Liga para alguém, Estabiliza o paciente. Isso a gente tem que saber. Estabiliza o paciente, transfere para alguém fazer. Agora a gente tem que saber o que não precisa ser transferido e assumir a responsabilidade de tomar a conduta, a decisão, porque aquilo ali às vezes é o melhor para o paciente. Eu dou esse exemplo nas aulas, na primeira aula também. E eu vou resumir bem aqui, porque eu conto passo a passo, mas vamos entender. Um paciente, às vezes, acorda com dor 3 horas da manhã. Aí ele vai para a UPA, pega a senha, fica esperando, vai ser atendido 6 horas da manhã. E aí, resumindo, troca de plantão, etc. Às vezes ele vai conseguir o encaminhamento para avaliação de um especialista, mesmo que não precise, e é nesse ponto que eu quero bater, que às vezes o colega da UPA podia ter tomado a decisão final, às vezes não toma por receio, vai conseguir um encaminhamento para o especialista, às vezes no fim do dia. E vai ter alta no início do outro dia, sem ter necessidade, às vezes, de passar por isso tudo. Então, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades e tomar as decisões sempre visando o bem do paciente. Sim. Eu lembrei de um caso que a professora Júlia contou na sala de aula. Ela ficava assim, ai, gente, é igual o Júlio Marcos no plantão. Quando eu tô lá, eu vou lá, ligo pra ele e falo, Júlio Marcos, me ajuda. Eu sempre ligava pro Luiz quando eu formei. Os primeiros plantões que eu peguei quando recém-formado,
eu falo que era no fim da civilização humana, assim. Você olhava pela janela, era só mato, floresta, não tinha nada. Não pegava sinal de celular nem de internet nessa UPA em questão. E aí eu lembro que, assim, era eu que tinha para resolver. Eu era o único médico da UPA para sustentar sala vermelha, enfermaria e porta. Meu Deus. E não tinha ninguém para quem ligar. Então, a minha única opção era saber o que fazer. Ou ter, pelo menos, calma de estabilizar o paciente. E aí tinha um único ponto lá da UPA que depois eu descobri, um elevado, assim, um degrau no estacionamento, que você conseguia fazer uma ligação, né, e que o sinal não sustentava muito tempo. Então, a única opção que eu tinha era essa, de ter as minhas anotações e saber o mínimo, assim, para estabilizar, para resolver ali, né, e muitas vezes o destino tinha que ser dado ali, né, não tinha essa opção de encaminhar. É o que eu falo para os meninos, a gente tem que saber estabilizar, saber, né, quando pedir ajuda, que seria transferir o paciente, mas até saber pesquisar hoje, porque hoje, né, eles têm acesso a tudo, mas às vezes vocês falam, eu estou dando simulador, aí nesse último eu falei, pode pesquisar. Aí eles falaram, doutora, eu não estou achando. Falei, então, até para pesquisar, né, a gente tem que saber. Pesquisar. E em relação a isso, e o que você já tinha falado de quando você fez residência, o que você percebe que mudou, assim, em relação aos médicos de hoje? Às vezes, até você dando aula, que você está tendo contato com os meninos, o que você percebe que foi uma virada, assim, de chave que você acha que precisaria voltar um pouco? A formação mudou muito, né, Júlia? A gente tem muita faculdade de medicina hoje e não é mais pré-requisito para abrir faculdade de medicina ter um hospital-escola. Esse exemplo eu dou para os alunos também. Eu falo assim, a minha sala de aula era no 3º andar do hospital. Então, tinha uma ala do hospital no 3º andar, que eram as salas da faculdade de medicina. Então, para eu ir para a aula, eu passava por dentro do hospital. Então, eu chegava, eu via a família chorando, eu via os outros se abraçando, comemorando alguma questão. Eu via o paciente com sonda, com a colostomia. Então, a gente tinha um contato né? com a realidade. Eu não podia ir de bermuda e chinelo, que eu estava entrando no hospital para ver o paciente. Eventualmente, o professor dizia assim, não, hoje na nossa aula a gente não vai fazer nada dispositivo, que vamos subir ali que tem um paciente interessante que eu quero que vocês vejam, conversem com ele para ver o que ele tem. Então, eu tinha que estar sempre em condições para poder atender o paciente com respeito. Eu falo assim, a gente se veste conforme a importância a gente dá para a situação e conforme o respeito que a gente trata a situação. Então, eu não tinha como estar vestido de qualquer jeito. E isso mudou, porque hoje em dia a gente tem contato, o aluno tem contato com o paciente mesmo no internato. Eventualmente, um que outro estágio. E a maior parte do tempo das aulas práticas é com manequim. Não é crítica, é o que a gente tem. É a diferença, o que tinha antes. O manequim, ele vai te entregar sempre a mesma coisa que o programa coloca. E normalmente o programa vai te entregar tudo certinho que o protocolo prevê. O paciente não lê o livro, infelizmente. Então a gente tem que extrair na anamnese o que a gente quer saber. E isso é uma habilidade que é necessário ser desenvolvida e que às vezes hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade exatamente por essa falta de contato. O ator também não é a mesma coisa. É o que a gente chega mais próximo da realidade, se a gente conseguir instruir bem o ator e treiná-lo da maneira adequada para as questões práticas. Mas não é. Muda a questão de cognição. Eu me lembro na minha faculdade, o Rio Grande do Sul tem a colônia italiana e alemã muito forte, né? Tem local que até hoje os mais velhos só falam alemão, por exemplo. E aí, eu nunca me esqueço, a nossa... Eu vou entregar de novo a questão da... Estou me sentindo cada vez mais velho. A nossa aula de semiologia, a gente precisava fazer uma anamnese com um paciente que a gente escolhia no andar, qualquer um. E precisava gravar. A gente gravava naqueles gravadorzinhos portáteis, depois botava na sala de aula para ouvir a nossa anamnese e tinha um professor que ficava analisando e discutindo com a turma toda o que poderia ter sido melhorado, o que foi um ponto positivo e etc. E numa dessas eu escolhi uma paciente e eu fui chegar lá para conversar com ela, ela só falava alemão, pô. Eu não falo alemão, entendeu? Tinha a neta, que era a intérprete,
só que é completamente diferente. Ela não vai passar exatamente o que eu quero saber e ela não vai passar exatamente a resposta. Ela vai passar o que ela está imaginando ali e achando que talvez seja importante ou não, né? Então, esses detalhes que a gente só aprende na marra, que nos fazem crescer, a gente perdeu. Vai ser desenvolvido em algum momento? Vai ser um pouco mais tarde, mas vai ser desenvolvido. Então, a principal diferença que eu vejo é essa, a questão prática mesmo. Hoje em dia, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a gente depende de algumas outras instituições para fazer essa formação prática. E, às vezes, o profissional que está lá, que é o plantonista do local, ele não tem o comprometimento com o ensino. Ele não está recebendo para isso. Às vezes, ele não gosta de ensinar e ele vai fazer da maneira dele. Então, o importante que eu vejo é, independente das diferenças de formação, o aluno tem que correr atrás. Sempre foi assim. Desde o meu tempo até os dias de hoje, sempre foi assim. O aluno que corre atrás, ele larga em vantagem. O que não corre atrás vai aprender em algum momento? Vai. Mas vai, às vezes, demorar um pouco mais. E, às vezes, como o Vitor falou, nessa ânsia da pessoa querer ganhar o seu dinheiro, às vezes ela não consegue mais aprender. E aí ela vai focar no dinheiro e não que dinheiro seja ruim, tá, pessoal? É muito bom, é o que nos faz pagar as nossas contas, mas não é o senhor de tudo, né? Então, a principal diferença que eu vejo é essa, questão de contato com o paciente desde mais cedo e o que acaba gerando um comprometimento um pouco maior também, porque a gente começa a entender mais a situação de qual que é a nossa real missão ali, né? Dr. Vitor, e você? Por exemplo, durante a nossa formação agora de hoje em dia, quais avanços você percebe assim? E de contramão, o que você acha, né? Talvez igual ou diferente do Dr. Pedro, que tem se perdido durante o tempo. Certo. Bom, avanço que eu percebo, né, até em relação a quando eu formei, que já tem 7 anos, né? É a questão da informação, da disponibilidade da informação, que hoje é mais fácil você ter acesso à informação. Então, se você consegue, ou se você precisa ter um artigo, um livro, às vezes em PDF, isso é muito mais fácil de você conseguir. Na minha época, eu não conseguia. Eu tinha que ir para a biblioteca, alugar o livro da biblioteca, né, ler, devolver depois, e se faltou uma parte, tem que ir lá de novo pegar. Então, esse acesso à informação, eu acho que é algo vantajoso. É vantajoso em partes, né? Também porque, às vezes, o excesso de informação também gera confusão. Então, se você vai preparar uma aula, vai fazer uma pesquisa e se depara com aquele mundo de informações, às vezes, em um primeiro momento, pode ser difícil você selecionar informações e informações de qualidade. E é muito o que um chefe meu de residência fala. E você começa a trazer muito ruído para a sua apresentação, para o seu trabalho, né? Ou para a sua formação, inclusive. Então, eu acho que tem esses detalhes. E aí, também atrelado à informação, talvez um prejuízo, né, que nós temos aí nessa nova formação médica, é justamente pela facilidade de acesso à informação, a figura do professor, a figura ali da sala de aula, né, o ambiente de sala de aula, ele tem perdido a importância. Algumas pessoas têm dado pouco valor a isso. E aí a experiência do professor, a vivência, as informações que ele já coletou durante a vida, né, e está sintetizando ali, isso eu percebo que os alunos às vezes não estão muito querendo estar ali, ou estão com o foco em outro local, né, em outra atividade. Por quê? Se eu precisar depois desse tema dessa aula aqui, eu vou lá, pesquiso rapidinho e tá resolvido, né? E na verdade, é igual eu falei, se você for por suas pernas andar sozinho, né, pode ser que você se perca aí nesse caminho. E aí a importância da figura do professor é tentar orientar, né, melhor esse caminho para evitar esses ruídos. E aí é o prejuízo que eu vejo na nova grade, né, na nova maneira de se formarem os médicos aí. Já que você estava falando sobre essa questão de pesquisar e tudo mais, hoje em dia o acesso é mais fácil, né? Entrando aí então na questão da inteligência artificial. Você acha que
ajuda os estudantes? Você acha que é bom, por exemplo, até para um recém-formado que está ali na emergência e precisa se adaptar? Como que vocês acham que a inteligência artificial pode ajudar? Laís, ajuda e muito. E muito. A questão é saber como ser ajudado pela inteligência artificial. Por exemplo, vamos citar a principal aí, né? O ChatGPT. Você tem que ter muito cuidado ao pesquisar certas informações no ChatGPT, porque ele ainda alucina, ele ainda te traz informações, e mesmo se você pedir, né, quero que você se baseie em artigos científicos ou livros, ele pode inventar os artigos ou os livros que ele está citando. Eu já peguei isso. Então, tem que ter muito cuidado. E aí é onde eu recomendo, por exemplo, se quero utilizar o ChatGPT, quero utilizar uma IA em formato de chat para fazer alguma pesquisa, né, que você use um prompt adequado para isso. Então, eu tenho no meu ChatGPT um projeto, né, chama Medbot, que eu dei um prompt para o ChatGPT em que ele vai me retornar resultados baseados em livros, né, didáticos ou artigos, e esses artigos eu especifiquei o tipo de artigo. Tem que ser revisão sistemática ou meta-análise, ensaio clínico, enfim. Mas que ele me cite o DOI, que é aquele identificador do artigo, ou o ISSN do livro. Por quê? Toda vez que eu tenho dúvida, essa informação está meio estranha, eu vou lá e pesquiso, né, no PubMed o próprio artigo e vejo se de fato bate. Eu já peguei DOI inventado também. Ele inventa DOI. Por isso, só que é mais difícil, mas ele inventa. Ele inventa também. Então, o ChatGPT, né, e outras tecnologias dessas de chat, em modo de chat, é muito interessante você utilizar para assim, preciso fazer uma apresentação. Que tipo de conteúdo é interessante eu colocar ou que tipo de artigo, qual artigo eu vou utilizar para essa apresentação. Então, a inteligência artificial ela pode te ajudar muito para isso, para te dar um norte. Tem tal artigo que fala sobre isso, aquele artigo fala sobre aquilo, e você, né, garimpa isso daí e escolhe o melhor então. Então, eu acho que para isso é muito útil. E eu uso isso, inclusive, para fazer as minhas aulas da residência, por exemplo, né? Que são temas muito complexos, mais aprofundados. Às vezes eu não conheço todos os artigos que foram publicados sobre o tema. Eu vou lá, com esse prompt que eu tenho, eu pesquiso quais artigos são imprescindíveis, por exemplo, para eu citar para um tema de câncer de esôfago, por exemplo. E aí eu vou atrás dos artigos e leio os artigos. E aí sim eu uso aqueles artigos. Agora você confiar na inteligência para ela fazer um resumão para você, monte a minha aula aí em 10 slides, né, em 20 slides, com os tópicos, isso aí jamais. Eu acho que a agilidade da resposta, a agilidade da informação que o ChatGPT dá, vicia, porque é muito mais fácil você jogar lá do que você abrir e ler um artigo. E aí essa comodidade meio que deixa a gente com a falsa impressão de que é muito mais... É mais fácil de fazer e que aquilo é confiável. Então, eu acho que é isso que, às vezes, vocês estão tendenciosos. Porque nas minhas aulas é toda vez. E aí é algo que eu falo para vocês. Vocês estão tendo acesso, mas o paciente também tem. Então, tipo assim, aconteceu esses dias até lá no plantão do Hugo. A paciente digitou, a acompanhante da paciente digitou qual era o melhor tratamento para AVC isquêmico. O ChatGPT respondeu trombólise. A paciente tinha chegado fora de janela. Aí foi lá o neuro tentar explicar para ela que porque... Então, assim, ele vai te dar a informação que é o mais comum, é o que está mais fácil para ele acessar e ele vai te responder. Então, eu acho que é algo que facilita muito do que você ter que jogar lá, abrir 70 mil artigos e descobrir qual que você iria usar, mas a gente tem que saber pesquisar. Independente do que seja, a gente tem que desenvolver capacidade de pesquisar também. Não, perfeito. Desculpa, Laís, só para não perder o... Lembrando que a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, se ela é uma ferramenta, ela tem que servir como apoio e não como decisor final. Né? Algumas aulas minhas eu faço com discussão de caso clínico. De vez em quando tu vê que o aluno botou lá no ChatGPT, ele acerta tudo. Não tem problema. Ele só não está desenvolvendo o raciocínio clínico. Né? Então, vai poder usar na UPA? Vai, tu vai estar ali. É sempre a resposta, né? Vai poder, mas às vezes tu vai pegar uma UPA que não tem sinal, ou às vezes tu não vai achar a melhor resposta. Então, assim, o norte do que fazer a gente tem que saber. Às vezes não vai dar tempo, às vezes o paciente vai chegar em PCR, em parada cardiorrespiratória, exemplo, uma insuficiência ventilatória, não dá tempo de digitar.
Tem que saber fazer. Então, o importante veio para ficar. Não tem como brigar. Mas ela tem que ser utilizada como ferramenta e não como decisor final. E tem que ser lido a resposta com muita crítica. Porque como o Vitor colocou, ele vai te responder. A missão do ChatGPT, exemplo, É te dar uma resposta. é responder. Se ele precisar inventar para te dar uma resposta, ele vai inventar. Cabe a gente ler e dizer assim, não, peraí, isso aqui está meio fantasioso, vamos atrás para ver se é real. Então, assim, é extremamente importante, mas como ferramenta, não como decisor final. E tem algumas ferramentas como o Open Evidence, que aí ele é uma ferramenta baseado em plataformas de publicações médicas. Então ele só se baseia, né, em artigos do PubMed, do New England, do NCCN. Ele não vai alucinar, ele já não tem esse problema de alucinar. Então, se você tem dúvida sobre uma questão teórica de um determinado tratamento, tipo, poxa, quando indica-se a endoscopia digestiva alta em tal situação? E você joga lá, ele vai te trazer uma resposta muito mais confiável e consistente. Obviamente, ele não vai ser o teu assistente, né, de falar assim, na PCR faça, sei lá, 100 a 120 compressões por minuto e tal. Não é para isso que ele serve. Mas é para dúvidas pontuais que você tem de questões teóricas de um determinado tratamento ou diagnóstico. Aí sim é muito útil. Mas essa questão do raciocínio, o raciocínio clínico, e é outra coisa que a gente estava discutindo também, né, que o raciocínio clínico é outra coisa treinável. A gente tem muito viés cognitivo, tem muitos caminhos aí no nosso pensamento que a gente às vezes toma, que podem nos levar a um erro diagnóstico, a um erro de tratamento, que tem como a gente tentar lidar, né, de maneira a evitar esses viés cognitivos. E esse raciocínio clínico, até hoje, assim, eu acho que a inteligência artificial não consegue desbancar. Né? É uma habilidade que é só você pegar como exemplo e pedir para uma inteligência artificial gerar uma ilustração médica, né? de um órgão ou algum sistema específico. Você vai ver que é totalmente varado. Assim, ainda não consegue, né? Não sabemos até quando, mas ainda não consegue. Hoje em dia se fala em de repente, botar a inteligência artificial para fazer triagem, né? Cara, quantas vezes a gente olha para o paciente, examina o paciente todo, pede os exames, está tudo normal. Ou dentro da normalidade de referência. Olha pra ele. Aí tu olha para ele e diz assim, não, cara, esse paciente tem alguma coisa. Então, eu vou ter que investigar mais. Sim. E aí tu começa a investigar e realmente aí tu descobre. Como isso? A gente já viu tanto paciente na frente. É o desenvolvimento de habilidade, né, eu acho. Essa habilidade a gente desenvolve sem nem saber. Então, assim, a gente já viu tantos. Se me perguntasse, por que pediu a mais, por que não liberou? Eu não sei. Mas algo dizia que não estava certo, entende? E é exatamente isso. A gente já viu tantos que algum sinalzinho a gente se deu conta lá no nosso subconsciente, talvez, que não sabe explicar. Isso a inteligência artificial não vai trazer. Então, de novo, é importante usar como ferramenta, não como decisor final. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque daqui a pouco na hora que eles estiverem assistindo, vão ser só os comentários, né? A gente ama o ChatGPT. Não, vamos lá. Eu não sou contra. Não, eu também gosto. A questão de pesquisa para eles, mesmo que a gente explique que eles têm que saber pesquisar, eu acho que é algo que eles ainda não acreditam. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu, na outra faculdade lá, eu dou alguns seminários. Aí, num seminários de desenvolvimento de habilidades de pequenos procedimentos, o grupo estava falando de acesso venoso. Aí eram 2 braços. Um grupo ia falar do acesso venoso central e o outro grupo ia falar da dissecção venosa. Esse grupo estava falando da dissecção venosa. E estava dando o exemplo da dissecção da braquial, que, como o nome já disse, fica no braço, correto? E aí botou lá, complicações, possíveis complicações. Pô, a primeira palavra das complicações era pneumotórax. Aí eu parei. Falei, não, para aí. Que às vezes a gente, né? Eu falei, às vezes eu perdi. Eu falei, vocês estão falando sobre o quê? Qual tipo de acesso? É acesso central? Não, é dissecção. Eu falei, então vamos raciocinar juntos. Vocês estão dissecando no braço, correto? Qual a chance dessa dissecção gerar um pneumotórax? Nossa, aí ficou todo mundo vermelho, não sabia o que fazer. Eu falei, pô, gurizada, vocês... todo mundo gela.
vocês botam lá no chat, pô, complicações do acesso venoso. O primeiro que ele vai dar é pneumotórax, que é o mais frequente do acesso central. Só que a gente tem que ler com crítica. Então, assim, dá para utilizar, mas tem que utilizar com crítica. Está gostando desse episódio? Então continue conosco e aguarde a parte 2.